Alô, 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 gratidão, gratidão, gratidão por estarmos juntos mais uma vez com os amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Gratidão, gratidão, gratidão pela oportunidade. Hoje nós vamos falar de Evangelho e individualidade. Evangelho e individualidade é a lição número 15, né? A lição número 15 do livro, né? Roteiro, tá aqui o livro, Roteiro, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a nossa lição de hoje. Mas antes de iniciarmos, então, essa lição aqui, vamos então à nossa prece de abertura, vamos à prece de Cáritas, então, para abrirmos os trabalhos de hoje. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é, assim será, assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. É... Nossa, já fui tão direto, né, fazendo tudo isso. Eu sou o Damião, sou um amigo da casa, a gente está sempre juntos aqui. Eu trabalho na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, também, e lá a gente tem todo um trabalho, né, bonito de divulgação da doutrina espírita, na Rádio Boa Nova e na FEAL, as emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Eu também sou dirigente no Grupo da Paz, e agora estou aí, né, no YouTube, Tatiana Benites, todas as semanas, trazendo uma sessão Pipoca Espiritual, onde vemos aí o lado espiritual dos filmes. Então, pronto, feita a apresentação, vamos então, agora sim, então, ao nosso estudo de hoje, do livro Roteiro, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Evangelho e Individualidade. E a mensagem começa assim: efetivamente, as massas acompanhavam o Cristo. De perto, no entanto, não vemos no Mestre a personificação do agitador comum. Em todos os climas políticos, as escolas religiosas, aproximando-se da legalidade humana, de alguma sorte partilham da governança, estabelecendo regras espirituais com que adquirem poder sobre a multidão. Jesus, porém, não transforma o espírito coletivo em terreno explorável. Proclamando as bem-aventuranças, a turba no monte não a induz para a violência, a fim de assaltar o celeiro de outros. Multiplica ele mesmo o pão que a reconforte e alimente. Não convida o povo às reivindicações,
Aconselha respeito aos patrimônios da direção política na sábia fórmula com que recomendava seja dado a César o que é de César. Muitos estudiosos do cristianismo pretendem identificar no Mestre Divino a personalidade do revolucionário, instigando os seus contemporâneos à rebelião e à discórdia. Entretanto, em nenhuma passagem do seu ministério encontramos qualquer testemunho de indisciplina ou desespero diante da ordem constituída. Socorreu a turba sofredora e consolou-a. Não se mostrou interessado em libertar a comunidade das criaturas cuja evolução até hoje ainda exige lutas acerbas e provações incessantes, mas ajudou o homem a libertar-se. Ao apóstolo exclama: Vem e segue-me. A pecadora exorta: Vai e não peques mais. Ao paralítico fala bondoso: Ergue-te e anda. A mulher cironífica diz convincente: A tua fé te curou. Por toda parte, vemo-lo interessado em levantar o espírito, buscando erigir o templo da responsabilidade em cada consciência e o altar dos serviços aos semelhantes em cada coração, demonstrando as preocupações que o tomavam perante a renovação do mundo individual. Não se contentou em sentar-se no trono diretivo em que os generais e os legisladores costumavam ditar determinações. Desceu ele próprio ao seio do povo e entendeu-se pessoalmente com os velhos e os enfermos, com as mulheres e as crianças. Entreteve-se em dilatadas conversações com as criaturas transviadas e reconhecidamente infelizes. Usa a bondade fraternal para com Madalena, a obsidiada, quanto emprega a gentileza no trato com Zaqueu, o rico. Reconhecendo que a tirania e a dor deveriam permanecer ainda por largo tempo na terra, na condição de males necessários à retificação das inteligências, o benfeitor celeste foi, acima de tudo, o orientador da transformação individual, o único movimento de libertação do espírito com bases no esforço próprio e na renúncia ao próprio eu. Para isso, lutou, amou, serviu e sofreu até a cruz, confirmando como próprio sacrifício a sua doutrina da revolução interior, quando disse: E aquele que deseje fazer-se o maior no reino do céu, seja no mundo o servidor de todos. Daí a mensagem de Francisco Cândido Xavier de Emmanuel, no livro Roteiro. Então, vamos falar um pouco, vamos conversar com os amigos sobre essa mensagem. Então, Evangelho e orientação é o tema de hoje. Individualidade está aí, né? O Evangelho de hoje, orientação e Evangelho e orientação, né? O tema da nossa palestra de hoje, Evangelho e individualidade. Evangelho e individualidade. Nos chamando o quê, né? Todos nós. A agir. Cada um toma a sua decisão. Ele serve, Jesus nos é mestre e exemplo. A mensagem apresenta uma reflexão que não vamos ter no mundo um mundo sem esforço, que tudo depende de nós. Gente, simples assim. Aham. Olha, e a gente vai percebendo na leitura do texto, né, para nossa reflexão, para aquelas histórias, né? Às vezes você está aqui agora, né, na casa espírita, e aí pare, nossa, vou para a casa espírita porque a casa espírita vai resolver os meus problemas.
Desculpa, vamos ser sinceros com você. A casa espírita vai te dar todas as ferramentas necessárias. Mas quem vai resolver o problema é você. É. Os nossos problemas estarão sendo resolvidos. A gente não vem aqui a passeio. A gente não vem aqui a passeio. Alguém vai, aquela varinha mágica, né? Aí vai tocar aqui, sem vir para o centro espírita, ele vai tocar e vai tirar o problema. Porque é a história, né? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E a mensagem vai nos trazendo muitas reflexões nesse sentido, né? Você faz se perguntar, mas como assim, né? Então a doutrina não vai tirar os nossos problemas da vida? Não. Ela vai te dar ferramentas, ela vai te dar orientações, reflexões, para que a gente possa estar colocando os exemplos de Jesus em prática. Sabe? É lindo isso. Então, você quer que eu amplie para você? Vamos lá, a gente amplia. O padre não vai resolver os teus problemas, o pastor não vai resolver os teus problemas. Você vai resolver os seus problemas. E vamos aqui passando, e Jesus, a própria mensagem vai nos dando muitas reflexões de como podemos agir, como Jesus agia. E aquele pensamento que a gente até hoje tem que estar levando em mente, né? Vou por aqui ou por ali, e aí aquilo. Você pode parar e falar, mas eu posso ser rápido, e tudo bem. Somos imperfeitos. Mas aí até naquela mensagem do Chico, que é maravilhosa, né? Não dá para voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode, a partir de agora, fazer um novo fim. Então, nossos desafios, nossas conquistas, estaremos conquistando a nossa evolução. Então, é a velha história, não basta pedir e ficar aguardado parando. Jesus não fez isso. Jesus não sentou no trono ali, ficou sentadinho no trono. Você faz aquilo, Beltrano faz isso, Ciclano faz aquilo, você faz isso. Não, não, ele foi a mão, ele pôs a mão na massa. E o convite é esse a nós, que possamos colocar a mão na massa. Sabe? Esse o primeiro passo a ser dado, no sentido de acreditarmos no que podemos fazer e tendo fé em Deus, fé em nós mesmos, né? Por vezes, né? Olha, é aquela história que a gente sabe, né? Por vezes, às vezes, nem lembramos de agradecer a bênção da vida, a mais uma oportunidade de aprendizado que estamos tendo, e mais um dia da nossa existência, sabe? E quantas vezes, né, nos esquecemos daquela prece, assim, levantamos e fazemos. E a gente tem, né? É lindo isso nos trabalhos da doutrina espírita, né? Nos ensinando. Vamos iniciar o trabalho? Primeiro a prece. Primeiro a prece. A nossa maneira de estarmos agradecendo. Então, é o que eu falo, a Casa Espírita vai te dando todas as ferramentas e lembrando da mensagem de Jesus, né? A mensagem apresenta uma mudança de visão, de perspectiva, com as diferentes religiões e que somos nós os responsáveis, nós pela mudança. Estamos em evolução e somos nós a mudança. Aquela história que eu estava falando de Jesus, nos concentradinho no trono, não. Jesus deu exemplo. Então não podemos esquecer, o esforço é individual. Todo conhecimento é para a gente agir no bem, sabe? E lembramos, sabe que bem até uma lembrança, né? Quando a gente vai lendo todo esse texto, a gente vai lembrando até de Judas, né? Judas não entendeu o que Jesus ensinava, né? Meu reino não é deste mundo. Aí é aquilo, né? Ou ele não ouviu, ou não compreendeu. E a humanidade, eu, você, sabe? Levanta a mão, sabe? Ainda hoje, né? Podemos agir até dessa forma, né? A gente para, que nem Judas parou e falou, não, eu vou fazer isso, porque vai dar esse resultado, vai ser isso, e ele vai ser o rei. Aí deu tudo errado. Aí você fala, puxa, mas... E tudo bem, gente. E tudo bem. O que precisamos é entender exatamente, ampliar isso que também Jesus disse, perdoar 70 vezes 7. E aí é aquilo.
se preocupe com você, se a sociedade, se as pessoas, sabe? É o ser humano, né? O ser humano. Ficar com muitas coisas, você separa e fala, tudo bem. Eu me perdoo e vamos lá, vamos melhorar daqui para frente, né? Vamos melhorar daqui para frente, né? E ainda hoje, o texto também fala, né? É, a humanidade ainda hoje tem essa imagem de um Jesus revolucionário. Jesus não foi revolucionário. Quem entendeu assim, ou quem entende assim, está entendendo errado, ainda está entendendo errado. Tá, ele fez a revolução do quê? A revolução do amor. A revolução do amor universal. E mais, né? Nos comportar diante de nós mesmos e diante de nossa consciência. Esse é o chamado a todo instante, né? Os outros, e detalhe, e o mais importante, gente, os outros não têm nada a ver com a nossa vida. Não fique muito preocupado. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com os outros, com os outros. Se preocupe com você, se preocupe com você. Essa mensagem nos traz muito isso, porque os desafios morais das nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, é o nosso livre-arbítrio. Cada um de nós é responsável pelo seu livre-arbítrio e as consequências das nossas escolhas. Dor e sofrimento não é punição. Dor e sofrimento não é punição. É um alerta para a nossa correção de rumos. Então, sabe, outra situação que é importante, né? Não se preocupem em levar vantagens materiais. Vou repetir para você. Não se preocupe em levar vantagens materiais. Precisamos o que é entender e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Pegar um exemplo para você, né, de tudo isso que deve estar na mensagem. Jesus disse, né, Pai Nosso. Jesus não disse o seu Pai seu. Não, Pai Nosso. Jesus, nosso irmão e guia, ao nosso lado, falando para todos nós, Pai Nosso. Deus é um Pai Nosso, sabe? É o Pai meu, seu, de Jesus. Então, precisamos estar, sabe, prestando atenção, muita atenção, nessas histórias, nesses momentos que vamos vivendo. E o texto até termina, né, trazendo uma mensagem muito bonita, reconfortante ao seu final, reconhecendo que a tirania e a dor deveriam permanecer ainda por largo tempo na Terra, na condição de males necessários à retificação das inteligências, o benfeitor celeste Jesus foi, acima de tudo, o orientador da transformação individual, o único movimento de liberação do espírito com bases aí no esforço próprio e da renúncia do próprio eu. Por isso, lutou, amou, serviu e sofreu até a cruz, confirmando com o próprio sacrifício a sua doutrina de revolução interior, quando disse: "E aquele que deseje fazer-se o maior no reino do céu, seja no mundo o servidor de todos." Então, todo o convite, todo o convite é para o nosso esforço individual. Convite da mensagem para o nosso esforço individual. O quanto isso é importante e necessário, gente. Porque é velha história, né? A gente, como ser humano, está sempre querendo achar o culpado de todas as coisas. Quem foi o culpado? Parou, gente. Não fiquemos preocupados com isso. Vamos corrigir rota. Errou. Nós somos os primeiros, e essa é a ferramenta. Por isso que eu falo, né? A doutrina espírita, o centro espírita, né? Todos nós que estamos aqui, né? No Centro Espírita Antônio de Oliveira, ele vai te oferecendo luzes, vai te oferecendo conhecimento, vai te oferecendo todas essas ferramentas para que você fale, para que aí fique mais fácil você falar, agora sim, sabe? Então, mas o chamado é esse. Estamos sendo chamados por nosso esforço individual, sabe? Evangelho
e individualidade. Olha aí, e o Evangelho e a nossa individualidade. É a nossa mudança, é a nossa força, sabendo que Jesus está ao nosso lado, os amigos, os benfeitores espirituais estão ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando, nos guiando. A casa espírita está aqui, sabe, para te ajudar, está aqui para te ajudar nesse momento. Mas o esforço é de cada um de nós. Essa missão, não viemos a passeio, devemos aí parar e falar o que nós fizemos nesse exercício, qual foi o nosso esforço que nós fizemos, né? Qual foi o bem que conseguimos levar ao outro, sabe? Lindo demais esse texto, né? Evangelho e individualidade, a lição número 15, que temos aqui a oportunidade de estarmos compartilhando com você, nossos amigos. Olha, é isso, né? Então, toda a proposta de hoje, Evangelho e individualidade, é o chamado para o nosso esforço. Se nem Jesus não ficou sentadinho, mandando, faz isso, faz isso. Não, Jesus fez. E o convite é que nós possamos fazer. É perdoar 70 vezes 7, é agirmos na prática do bem, é amar ao próximo como a nós mesmos. Está tudo aí, gente, tudo aí. O Evangelho nos oferecendo todas essas possibilidades. A nossa individualidade sendo chamada à prática do bem. Gente, lindo demais essa oportunidade, linda mensagem. Vamos então à nossa prece final, nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a todos que estiveram junto com a gente. Gratidão, viu? Gratidão. Deus, nosso Pai. Jesus, nosso Mestre. Nossos amigos espirituais. Faz a fé e a confiança brotarem fortes em nossos corações. Alivia nossas dores e dai-nos calma e paz. Cura nossas almas para que os corpos também se restabeleçam. Dá-nos o alívio, consolação e acende a luz da esperança em nossos corações. Que, amparados pela fé e esperança, possamos desenvolver o amor universal, caminho da felicidade e do bem-estar, caminho que nos leva a ti. Releve a nossa ignorância, tolere a nossa ingratidão. Ai, perdoe a falta de amor ao planeta. Sabemos que enquanto o amor ainda é tímido, a violência se mostra sem disfarce. Alguns esqueceram os verdadeiros valores do espírito em troca de dinheiro, como se o dinheiro fosse a única coisa que importa, e se esquecem que caixão não tem gaveta. Ajude-nos, ajude-nos a construir um mundo melhor, um mundo onde o ser humano seja mais valorizado. Ajude-nos a enxergar um pouco além dos nossos próprios interesses para construir a paz tão almejada, tão pouco buscada de verdade. Ajuda-nos a retirar dos olhos a venda da vaidade que nos impede de enxergar as nossas deformidades morais e a nossa pequenez diante da sua grandeza. Ajude-nos a romper essa concha de egoísmo que nos paralisa as mãos e nos impede de estender os braços para ajudar nossos irmãos. Ajuda-nos a diluir essa máscara de prepotência para que possamos entender que nada somos sem o seu amor. Ajuda-nos, Senhor, a elevar o olhar acima da própria estatura para vislumbrar o horizonte e caminhar em sua direção. Ajuda-nos a abrir mão da autopiedade, lançar o olhar em redor, descobrir nosso próximo e nos aproximar dele. Ajuda-nos, Senhor, a admitir a própria fragilidade. Ajuda-nos a livrar-nos da arrogância, a construir jardins, a espalhar perfume, a enxugar lágrimas, a caminhar com coragem, a acreditar na vida e no seu incondicional amor, a disseminar esperança, a sorrir sempre, a perdoar sem condições. E, por fim, Senhor, ajude-nos a voltar nosso olhar para as estrelas, mesmo que nossos pés ainda se encontrem encharcados de lama. Que a tua paz esteja com todos nós. Que assim seja. Amigos, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Gratidão, gratidão, gratidão por estarmos juntos mais uma vez.
Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, gente.